Estamos em direto. Ok, boa. Olá, olá, boa noite. Ainda não está cá ninguém, mas entretanto já vai aparecer alguém. Esta é a segunda conversa ativista que vai acontecer. Esperamos que várias, que muitas. Eh, e então aqui é suposto eu vou falar aqui com o Lisboa Animal Safe, com o Francisco. Só um momento. Francisco para entrar. São mais uns instantes. Agora já. Finalmente, Acho Francisco. que Agora consegui. Estás a ver? Eu, sim, para isso eu não estou eu com. acho que isso é da nossa barba branca que não funcionou. Não foi a nossa Não barba estou com os branca, outros Francisco. escultores. Olá, boa Mas, noite a todos e mas estás todas. a ver o som? Pelos escutadores ou pelo. Se calhar tens configurado. Não Estava sei. aqui tentando ter os meus auscultadores. Tens 30 segundos para fazer isso. Agora está tudo a 100%. Ok, boa, boa, boa. Pronto. Portanto, eu estava a explicar aqui no início do vídeo, enquanto as pessoas estavam a entrar e por acaso ainda não tinha ninguém, mas agora já sim. Portanto, esta é a segunda conversa ativista. E eu estava a dizer, espero que sejam muitas mais e não só esta. E boa noite a quem está a entrar. Para quem está a entrar, isto foi uma segunda tentativa, mas para quem viu depois o vídeo, isto foi a tentativa única. Portanto, não digam que a primeira parte correu mal. Portanto, isto é conversas ativistas e o propósito destas conversas é tentar desmistificar esta coisa de os ativistas são pessoas extremas, ou extremistas, radicais, esquisitas, que não fazem nada da vida e só passam um dia com megafones ou a gritar deixem os animais em paz. Como no fundo todos nós temos as nossas vidas, somos pessoas se calhar o mais normais e banais possíveis, com os nossos trabalhos, obviamente, e a nossa vida e as nossas preocupações, mas lá no fundo conseguimos sempre um tempinho para dedicar à luta pelos direitos animais. Neste caso, no meu caso do Lisboa Climate, tem aqui a vertente climática. No caso, o Francisco tem mais a vertente animal, mas no fundo todos nós lutamos pelo mesmo, porque fazemos parte da mesma família, que é a família Safe Movement. Portanto, Francisco, não sei se te queres apresentar, dizer olá às pessoas. Antes só passar a ti, só dizer, quem estiver online e quiser fazer perguntas, pode não só escrever, mas também se quiser entrar em direto, eu aprovo muito isso para que entre em direto, para que seja mais uma conversa e não aqui um diálogo só com nós dois, mas podem entrar, é possível isso. Pronto. Pode correr muito mal, mas também pode correr muito bem. Francisco, é contigo agora. Fala um bocadinho de ti, Ah, do teu ativismo. sim, boa noite a todos e todas outra vez. Pronto, houve esta pequena falha técnica no início. Eu pensava que isto resultava via computador, mas teve que ser com o telemóvel. Sim, esta abordagem das conversas ativistas, acho que é bastante importante porque realmente podemos falar com vocês que estão desse lado. Se calhar que até seguem mais as redes sociais do que eventualmente até à data tenham participado, se calhar alguma vez até algum ativismo nós possamos já ter realizado, por exemplo, em Lisboa, como temos vindo a fazer com alguma regularidade desde o ano passado. No meu caso, uma apresentação, pronto, se calhar, um resumo, pronto, eu já trabalho realmente com o Save Movement já há alguns anos, aproximadamente desde 2017, finais de 2017, e tenho procurado, pronto, ser ativo. Um, Se calhar depois podemos falar de algumas coisas talvez pronto, assim um bocadinho mais focadas. Acima de tudo, ontem não vi o vosso direto, não tive possibilidade de o Vergonha. fazer, mas revi-o hoje de manhã. Já agora, Foi uma hora a vergonha falar, é a uma pior palavra hora. de ordem que se pode dizer a quem gosta de touradas. Quando tu dizes a palavra vergonha em voz alta, eles ficam loucos. Odeiam a palavra vergonha. Ok, ok. Ou shame, também Não, mas ainda bem de que uma, não viste, de que uma assim, série. assim, assim estás novo e não sabes o que é que a gente falou ontem. Portanto, eu Não, depois não, não, refiro mas eu perguntas vi, eu que vi. sente. Ah, ok, já Eu, viste. eu não vi, acho que está aqui com uma latência. Eu não vi, não consegui ver em direto ontem, mas vi hoje de manhã. Um, e pronto, e isto porque realmente este tipo de abordagem acho que podemos realmente chegar a pessoas
se calhar só nos tem acompanhado mais nas redes sociais e podemos realmente também mostrar-nos em toda a nossa humanidade, pronto, entre aspas, visual, e também quebrar às vezes alguns mitos que também posso existir em relação às pessoas que estão mais envolvidas de uma forma um bocadinho eh, mais dedicada, vamos dizer E se assim, a esta calhar parte da organização, dar uma etc. Acho que imagem isto é mais humana ao movimento, tipo, mostrar-nos que não somos assim, também, também. que não somos só logótipos que têm um movimento e uma causa por trás, mas também somos pessoas tão banais como todas as outras. Sim, Eu eu gostei de acho que uma na palavra que tu nossa. usaste aí, que tu disseste. Eu trabalho com Save Movement desde 2017. Tu, Uhum. ativista, e nós já falamos nisso, pá, porque nós organizamos o Safe Square e falamos muitas vezes. Tu já me disseste, eu assumo isto como um trabalho. Eu sou ativista, mas isto é um trabalho. Eu acho que é uma perspectiva muito interessante de ver o ativismo. Embora possa ser ou não remunerado, e isso é outra conversa, tu assumes isso como um trabalho. Fala disso. Sim, não é remunerado, não é remunerado, embora o SEG Movement enquanto organização consegue nos auxiliar com algumas coisas para os materiais que utilizamos nas ações, o que é muito, muito bom, é muito positivo, mas não é remunerado, ninguém me paga nenhum salário para eu estar a fazer este meu trabalho. Na maior parte dos casos é assim, alguns pode existir também essa ajuda, que também é importante, porque cada vez mais, e o crescimento do ser humano também reflete um bocadinho isso, existem algumas pessoas que realmente trabalham 100% para o movimento e são remuneradas, mas isso é expectável e é positivo, realmente faz com que essas pessoas se dediquem mais à causa, neste caso à causa animal, que é a causa pela qual todos nós lutamos no Save Movement, e faz com que obviamente o movimento seja mais profissional, mais estruturado, mais focado nas suas ações, a nível do ativismo, campanhas de marketing, de preparação de partes gráficas, E das também mesmas perceber campanhas. que quem dedica 100% do seu tempo a isso tem que ser considerado um trabalho e a pessoa tem que ser de Sim, alguma sim, forma remunerada sim, porque senão não consegue viver do nada. Portanto, faz sentido que também sim, o ativista não seja só aquela pessoa, vá, qual é a expressão? Pobre, não é pobre, ou que não faz nada e que vive de subsídios do Estado, que não é verdade, mas que é uma não. profissão, quando é 100%, que tem o seu tempo e tem o seu demora a fazer, porque são trabalhos, muitas vezes, trabalhos que envolvem muito trabalho de back-office que não se vê, de contactos com muitas organizações, com partidos políticos, até com governos, de criação de campanhas, de ações. Tudo isso existe tempo e dedicação, e as pessoas, obviamente, que são ativistas, não é só aquela coisa do ativista que vai para a rua gritar, também é um ativista que faz um trabalho que nós não vemos, mas que se calhar fica mal cunhado com o tempo. O ativista é só aquela pessoa que vai para a rua. Porque se nós pensarmos, por exemplo, os lobbyistas da agropecuária, por exemplo, fazem um trabalho de ativismo. Há um ativismo para o lado deles e nós fazemos um ativismo para o nosso lado. Portanto, não é um trabalho assim tão diferente, que também eles dialogam com políticos, com governos, tentam modificar leis, tentam Sim, recolher assinaturas, mudar a opinião das pessoas e da sociedade. Portanto, a diferença não é assim sim, muito grande. É quase a mesma coisa, não é? Só que tem um nome não é diferente. só, não é só aquilo que é perceptível no imediato, há todo um trabalho por trás, por assim dizer. E no nosso caso, eu utilizei sequer a expressão de trabalho porque é algo com o qual eu estou mesmo comprometido, é uma espécie de missão, pronto, que eu realmente me propus a partir do momento em que eu me assumi como ativista, eh, que também foi um bocado, eu lembro também um bocado disso, também foi um quebrado Parece que é também te estou a de uma entrevistar, mas tu também me podes fazer perguntas, não é por aí. yeah, Mas eu tenho uma pergunta yeah, para ti que parece que eu te estou a entrevistar, ok, mas não. ok. Eu Isto é já uma estou conversa. eu já estou Ok. algo de volta, sim. Já, Faz a rasteira. Ia-te perguntar uma coisa que eu perguntei ontem à Mia, que foi o que é que te fez entrar no ativismo, neste ativismo muito particular dos direitos dos animais, mas sobretudo o que é que te faz manter ativista e ativo pelos direitos dos animais? o que me fez entrar, o facto pronto, de me ter tornado vegano há 8 anos atrás, eh, tendo-o feito por uma perspectiva ética, ou seja, foi realmente toda a exploração violenta, brutal, portanto, nós sabemos das indústrias que exploram animais, que realmente me despertou e me fez
dentro da minha cabeça fez-me realmente pensar que não fazia sentido eu continuar a sustentar aquilo, quando eu não me revia de todo naquele tipo de exploração e que eu desconhecia. Pronto. Não foi um processo, não foi um processo fácil, mesmo esse quebrar, esse assumir uh, o tal estilo de vida, pronto, vegano, em que, obviamente, tudo aquilo que eu faço na máxima extensão possível não envolve nada que contribua para a exploração animal. Um, e depois a parte do ativismo surgiu como uma necessidade de passar também esta informação às outras pessoas. Ou seja, acho que qualquer ativista primeiro tem que estar informado. Acho que a informação será esse primeiro passo. Estás informado, estás consciente do porquê de não queres contribuir para algo que não consideras certo ou justo. Acho que vocês até utilizaram muito essa questão da justiça, é algo que eu também me revejo Acho que bastante. foi, sim. Uh, e depois, e depois, se calhar, também por algumas oportunidades, vamos chamar-lhe assim, tive a oportunidade de começar, em conjunto com outras pessoas, obviamente, não foi sozinho, a estar envolvido em situações em que realmente estávamos a tentar contestar, a expor todo este mundo de exploração animal, de ir para a rua, começar a falar também com as pessoas, algo que eu também não estava familiarizado nem habituado, mas queria fazê-lo. E aquilo que eu disse atrás, que foi o assumir realmente ser ativista, que também me custou um bocadinho a fazer, porque às vezes, não sei, dizemos isto às pessoas que parece que tiveste aí um freeze. Já voltaste, acho eu. Estás aí com um problema de latência aí. Não sei se O problema estás a também está falar. do teu lado. Eu não sei de qual dos dois é, mas está a Ah, acontecer aqui uma certa data. ok. Eu, por acaso, tenho a minha ligação sem nada pendurado, mas ok. Mas eu estava a dizer, pronto, obviamente começou com o veganismo, depois começou com a necessidade de querer passar a tal informação um, do que é realmente este tema da exploração animal, o que é que realmente fazem os animais, os malefícios também que nós, ao fim e ao cabo, causamos a nós próprios quando comemos animais, a nível da questão da saúde. Se calhar não tanto a questão ambiental na altura, embora eu lembre-me de ver os comentários do Al Gore, o primeiro, e se calhar na altura não relacionava ainda muito com este tema da agropecuária. E Verdade depois, inconveniente, se calhar uma não é? série de verdade inconveniente, que já tem para aí uns 10 anos, um Muitos pouco mais anos. de 10 Não anos. vamos dizer, não vamos Um, dizer. Por acaso existem, Não, existem dois, pois, mas o primeiro, eu lembro o perfeitamente deles e primeiro, começas a dizer que já foi há tanto tempo e começo a pensar que já deve ficar muito bem. Não vamos uh, contar quanto tempo saiu o não, comentário. o que eu me lembro também na altura, e um bocado também com o tema do veganismo, de uma forma geral, embora hoje o veganismo já começa a estar um bocadinho mais normalizado, mas também foi uma pedra no charco, porque foi algo também que eu na altura percebi claramente, a mensagem que o Al Gore estava a passar naquele comentário da verdade inconveniente, e aquilo para mim fazia-me sentido e eu realmente percebia a ciência e os factos que ele evidenciava, mas durante todos aqueles anos desde que esse comentário saiu na altura, o que houve foi uma, uma- um feedback Foi uma completamente semente. negacionista. Pois. Diz isto? E estava até a perguntar se tinha sido algum tipo de semente para o ativismo, para a mudança Para de este não. Para comportamento. este foi mesmo um documentário mais gráfico, na altura o Earthlings, pronto, realmente meteu essa semente, essa tal semente que tu falas. Mas pronto, e para completar, e eu também já te vou fazer uma pergunta a seguir, um, uh, foi o que realmente me levou ao ativismo. Ia começar a fazer ativismo, depois também houve uma série de oportunidades, pessoas também que não fui eu próprio, mas pessoas que já organizavam algum tipo de ativismo em prol dos animais. E eu tive essa sorte, vamos dizer assim, pronto, realmente aparecerem pessoas que começaram a fazer, aí mesmo para a rua, a querer mostrar estas realidades, a discutir isto, a ver realmente a sensibilidade que existia do outro lado. E eu acabei por ter essas oportunidades a aparecerem, aderi a elas também, obviamente também me mexi, não fiquei a dizer, não vou sequer, não estava a fazer nada. Quando experimentei, Sim. uh, resisti, porque uma pessoa às vezes também ir para a rua, por exemplo, no caso, que é aquilo que nós fazemos, Como é que ir foi a para a tua primeira rua e ação enquanto expormos. ativista, Francisco? Como é que foi a tua primeira ação? O que é que dizem isto? Eu estou a fazer essa pergunta com um propósito particular, que é, muitas vezes as pessoas e os ativistas, os que querem ser ativistas, os que acham que querem fazer mais, às vezes têm um certo medo ou receio de como é que as pessoas vão ver-nos
como é que nós vamos interagir com as pessoas, ou seja, como é que foi para ti? Foi mal? Foi bom? Deve ter Na sido bom, altura, isso porque que tu tinha um continuas a fazer bocadinho. isso. Sim, eu também já estou um bocado formatado, entre aspas, já o faço Sim, quase em sim. piloto automático, mas no início se calhar tinha um bocadinho esses receios, entre aspas, da exposição, como é que eu vou interagir nesta situação, vou estar a falar com estranhos, vou estar, por exemplo, com as manifestações no Campo Pequeno, que foi literalmente quando eu comecei, eh, realmente aquela coisa de estar exposto, estar a fazer ali algum tipo de Sim, sim. antagonismo, E de como é estar que eu ia sob o olhar das reagir. pessoas, não é? Pois. Sim, eu se calhar perdi isso muito rapidamente. Se calhar também foi um bocadinho mais ruído do que na minha cabeça, expectativas falsas na minha cabeça do que aquilo que a realidade depois em si mostrou. Porque aquilo também não tem, eu também acho que consegui também quebrar isso bastante cedo, não tem a ver comigo enquanto pessoa. Ou seja, ninguém sabe o meu nome, ninguém conhece as pessoas com quem eu falo na rua. Sim. Portanto, esse preconceito que eu me estaria a expor literalmente é falso. Pronto. Eu percebo a parte, obviamente, da exposição. Pessoalmente, eu sempre fui uma pessoa também tímida, introvertida, e eu senti isso também bastante Pode não quando comecei a parecer, fazer o mas eu outreach. também. Mas eu também. Eu já perdi um bocado a vergonha. Por isso é que Exato, eu também, e sim. esse gajo leva à segunda parte, já agora, do porque é que eu me mantenho, além, obviamente, de acreditar na parte da causa animal e daquilo que eu tento focar um bocadinho mais, que é na parte ética, e que eu acho que vai continuar a ser relevante, mesmo que existam grandes revoluções, como, por exemplo, a carne de laboratório, que é uma coisa na qual eu acredito, mas que não tem literalmente nada a ver com o veganismo, Sim. mas que vai se calhar trazer grandes mudanças significativas em termos deste sofrimento massivo de bilhões de seres vivos, sencientes, os animais não humanos que nós exploramos, especialmente para consumo alimentar, mas que é importante mantermos este foco na parte ética, e que está intrinsecamente ligada com a parte da saúde e com a parte da- da- do impacto ambiental que, neste caso, a indústria de exploração animal, pelo menos a clássica ainda existente, continua a provocar. Mas a parte ética vai continuar a fazer todo o sentido, porque podes ter carne de laboratório, por exemplo, para dar um exemplo prático, mas vais continuar a ter pessoas a consumir animais. Porquê? Porque esses animais vão continuar a ser vistos como comunidades, ou seja, como uh, não têm direitos, Sim, direitos a ser sim. protegidos, Daí que a seja terem a importante sua. focar na ética. Daí ser importante continuarmos este foco e esta luta pela parte ética. Sim, sim. Sim. Eu queria ver se fazia uma pergunta, Vai, vai, vai. a ver Que é se eu. para isto ser uma conversa como Eu, deve ser. eu não sei, depois, Vai, sem medo. Que eu se eu- tenho aqui parece que estou a ser entrevistado, Vai. como disseste. Epá, eu queria ver se não repetia nada do que disseste ontem Não interessa, na não outra interessa. conversa com a Mia. Não sei, se calhar Mas podes perguntar-te um bocadinho repetir também o para que é quem que não tens, ouviu. se calhar uma coisa também mais atual, por exemplo, tens feito, temos feito estas ações em conjunto desde o ano passado. Como é que tu achaste, a tua impressão mesmo pessoal, o que é que achaste deste ressurgir do ativismo pós-pandemia, em termos de. Porque nós realmente tínhamos um estilo de vida, entre aspas, e algumas coisas antes da pandemia e depois da pandemia. Eu sei que se calhar as pessoas hoje em dia, em muitas coisas, já se esqueceram um bocado, parece que está tudo ok, mas houve algumas coisas que realmente mudaram drasticamente. Qual é que é, em relação à questão do ativismo, Sim, sim. E já, do já impacto reparaste que no nós mesmo? ultimamente estamos a usar muito quase o antes de Cristo e depois de Cristo no nosso calendário. Antes de Yeah, pandemia e antes, depois da pandemia. A- Realmente faz algum APDP. sentido. Yeah, exatamente. Realmente faz algum sentido. Realmente muitas coisas mudaram para nós, para a sociedade. E a forma como as pessoas interagem e se relacionam mudou muito nesse aspecto. E também mudou no ativismo, e sobretudo no ativismo de rua. Era aquele que vá mais chocante, mas mais visível, mais impactante. E nós usamos muito essas imagens para as redes sociais. E mudou porque notou-se claramente que muitas menos pessoas apareceram ou aparecem nos ativismos de rua. Uh, e nós já falámos um bocado sobre isso por muitas e várias razões. Têm as suas vidas, já seguiram os seus caminhos, mas a verdade é que se calhar também conseguem um tempinho, ou então tiveram todo aquele tempo, o intervalo pandémico, já tiveram tempo para repensar o seu tempo, ou como querem investir o seu tempo.
e isto cai muito no que ontem estava a dizer à Mia, que é nem sempre o ativista é aquele ativista que dá a cara, que aparece na rua nas ações. Também tens o ativista de casa, do trabalho, dos amigos, o ativista online, ou o ativista que está a fazer outra coisa e já não sabe, mas que no fundo tem ali uma, uma semente ativista dentro de si, uma chama, que quer dizer. Portanto, aquilo está lá, independentemente de vir à rua, não. Mas realmente nós que organizamos ações de rua sentimos muita falta de pessoas a aparecer. Às vezes não precisam mesmo, e nós dizemos isso muitas vezes, não precisam ficar durante todo o período da ação. Nós que organizamos, obviamente, temos que ficar, mas as pessoas não têm que ficar. Aliás, seria ótimo haver uma espécie de turnos de ativistas que é eu posso durante estas horas e depois outros dizem que posso ir durante essas horas, mas que apareça um bocadinho, porque é muito importante os números e as imagens e aparecer, porque é muito impactante. É diferente sermos 3 ou 4, é diferente sermos 20 ou 30. Visualmente e impactualmente na rua é muito diferente. E esse impacto visual também é muito importante na ação e na capacidade de transmitir a informação, a ideia que nós estamos a mostrar. E é isso que nós apelamos muito a que as pessoas apareçam nas ações do ativismo. Novos e velhos ativistas, velhos no sentido dos que já costumavam fazer ativismo, os que ainda não fazem e que por qualquer razão têm receio, têm vergonha, não acham que não são capazes. Ninguém é tirado, é aqui a expressão, vou usar É, aquela expressão, ninguém é tirado aos lombos, vá. era o que eu sentia no início. Exato, E eu exato. sempre E vi, eu ia te acho dizer isso, que é a primeira vez que eu entrei num ativismo de rua, eu estava a segurar um cartaz. Acho que tinha uma banda na boca, na parte, era qualquer coisa. Não sei se foi o Círculo do Silêncio, foi qualquer coisa assim, o Done with Terry, eu já não me capaz recordo de bem. ser assim Mas é com, capaz, com o autocolante. sim. E eu achava que todos os olhares estavam sobre mim, apesar de terem, estávamos tipo 15 ou 20 ativistas ali à volta. Achava que toda a gente estava a olhar para mim. E isso foi muito estranho para mim de início. Lá está, mas depois eu penso, eu estou em Lisboa, ninguém me conhece, ninguém sabe quem é que eu sou. Obviamente que alguns reconhecem. Mas depois houve uma ação muito engraçada. Mais tarde, na Rua do Carmo, ali embaixo na entrada, junto àquela cadeia de alimentação mundial. O, o Murder Nós King não vamos, nós não vamos começou. dizer o nome, sim. O hambúrguer rei. E Por então, acaso, depois acho que tem bastantes opções vegetarianas. Ainda não fui lá, mas se puderem, vão lá. passou Está um lá. primo meu dos Açores e eu estava a segurar uma televisão e ele assim ao longe começou-me tipo a cumprimentar. E eu achei aquilo tão curioso, estás a ver? E ele sorriu e percebeu o que é que eu estava a fazer. E aquilo foi um reconhecimento que uh, aquilo faz algum sentido. Aquilo faz algum sentido estar a fazer ativismo de rua. E a partir desse momento eu comecei a perder o medo de estar ali, de ter a vergonha de estar ali. Uh, e então passei. E hoje em dia, agora como estou mais na organização contigo, estou menos vezes dentro dos safe squares, mas se tenho que segurar uma televisão, um cartaz, eu sinto muito mais poder. Por exemplo, quando eu estou a mostrar as imagens numa televisão, eu sinto que as pessoas não estão a olhar para mim, eu é que estou a olhar, a lançar a minha força para as pessoas, que é tipo, vejam isto. E eu acho isso muito poderoso, pelo menos da parte do ativista que está dentro daquele quadrado ou do círculo, o poder que isso tem e não ter medo de olhar as pessoas nos olhos. Eu olho muitas pessoas nos olhos quando eu estou a segurar uma televisão. Por uma razão muito Uh, simples, que é eu tento perceber o que é que elas estão a sentir e é muito importante. E tu percebes isto, e tu já viste isto. a perspectiva, sim, A da perspectiva. formação para E, fora. sim, e os Embora, olhares das embora pessoas e as percepções quando veem aquelas imagens, 99,9% é sempre a mesma. Há um olhar de isto não devia acontecer. Há um olhar de de, injustiça, um olhar de de isso é horrível. espanto, Sim, sim, sim. incredulidade, sim, sim. E é a partir daí, isto não só nos dá, obviamente, alento e força para continuar, mas também para abrir ali caminho para a conversa com aquelas pessoas. Sim, este formato que nós utilizamos no Safe Square era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo, ter acesso a equipamento multimédia, no caso duas televisões, com uma dimensão bastante razoável, são de 32 polegadas, tem um bom tamanho, pronto, não são gigantes, mas têm um excelente tamanho também para serem utilizadas em ambiente de rua. E o tipo de imagens, o tipo de informação visual que as pessoas têm acesso, um,
realmente tem mais impacto. Tem mais impacto. Nós utilizamos, e isso que disseste, quem está na formação, seja com o cartaz, seja com a televisão, e realmente ver as reações, e eu próprio já passei muitas horas a fazer essa função também, e eu tinha Sim. sempre esse olhar muito próprio, perceber o que é que realmente as pessoas do outro lado estavam a prestar atenção e não era a mim. Na altura era com uma máscara, Quase que nós agora consegues ouvir os utilizamos. pensamentos das pessoas. Tu quase consegues ouvir os pensamentos Sim, quando sim, olhas no olhar delas e elas estão a olhar para aquelas imagens. Tu quase que sim, consegues ler o que vai na cabeça delas. E não é um sim, sim, pensamento feliz. sim. Nunca é. E percebes o impacto, realmente estamos ali, estamos a fazer a diferença em relação a mostrar estas realidades. Eu ia só dizer, nós, e também no Safe Square, nós utilizamos algo que simula um bocado esses olhares, quando tu falavas, para que realmente as pessoas também não se sintam intimidadas. Eu, por exemplo, o ano passado utilizava máscaras de animais, às vezes eu tinha aqui uma e fazia uma pequena brincadeira. Pronto, Conheço nós essa máscara. utilizávamos Já essas apareceu nas máscaras, ou, notícias, sim. ou seja, não sei quem é que estava naquela marcha, mas estava com uma máscara desta. Não era eu, estou a brincar. Isto para dizer o quê? As pessoas estão na formação, isto também é para fazer com que as pessoas que estejam a olhar para a formação, para o cartaz, e especialmente para as televisões, não se sintam intimidadas pelos olhares das pessoas que estão na formação dos ativistas, utilizando algo para simular isso. Por exemplo, eu no início, no ano passado, utilizava máscaras de animais, porco, vaca, galinha, boi, tinha algumas máscaras destas. Neste momento estamos a utilizar umas vendas que são de véu, que também permite à pessoa que está na formação ter alguma visão para fora, mas isto só para dizer que depois quem está a olhar em direção ao ativista que tem a televisão ou cartaz, às vezes aquela questão dos olhares, pronto, pode ser algo que também pode afetar negativamente, vamos dizer assim, intimidar a pessoa que está a olhar, e as máscaras, ou neste caso agora as vendas que nós estamos a usar, cortam um bocadinho isso e facilita essa interação Olha, com os ativistas que estão na Francisco, a formação. Sandra fez aqui uma questão que é, eu Uhum. também posso responder, que é se, se não nos custa sentir-nos avaliados pelos pares, ou seja, pelos nossos colegas ativistas, se existe algum tipo de pressão ou algum tipo de avaliação, e se isso te custa, achas que isso existe? Pelo menos da nossa experiência, óbvio. Eu estava aqui a ver, ela escreveu, muitos ativistas mais antigos acomodaram-se. Sim, sim. Sim, são coisas da vida que temos que aceitar. Isto é um meio Mas, um bocadinho mas achas volátil que também. nós, de alguma forma, somos, ou tu sentes-te avaliado pelos pares, ou pelos outros ativistas? Ahm, Ou se existe algum tipo de pressão? não sei bem o contexto tal da pergunta. Eu percebo Yeah. o que é que eu posso responder em relação a isso. E depois também podes responder a seguir. Hum, É assim, eu tento fazer, muito sinceramente, eu também tenho tido os meus, pronto, já são muitos anos a fazer isto, tenho tido os meus altos e baixos, entre aspas. Isto é tudo um processo de aprendizagem e também funcionarmos com os outros ativistas é também sempre uma coisa, também é como em tudo o resto, no emprego, nas relações, sejam elas quais forem, acontecem, pronto, acontecem sempre. eh, Como é que é dizer isto? Acontecem sempre coisas que nós queremos e que nós não queremos. Pronto. Eh, eu pessoalmente não sinto essa tal pressão, vamos dizer assim. Yeah. Eu tento-me sempre focar, e nos últimos anos também, mesmo a nível pessoal, a nível refletivo, manter-me. Eu sempre me mantive ao máximo e nestes últimos tempos isso para mim tem sido muito mais evidente, focado na causa, ou seja, no trabalho pela causa. Ou seja, eu trabalho para o ativismo. Eu não trabalho para os outros ativistas, por assim dizer. Eu não estou a dizer isto por mal, porque tal, no ativismo e em todos os aspectos da vida, pelo menos é a leitura que eu faço, nós às vezes temos que passar à frente, porque se ficamos retidos em algumas coisas que nos prendem, Sim. seja o passado, seja experiências, seja coisas com as outras pessoas, nós não vamos seguir em frente. E eu tento passar à frente de coisas, pronto, podem acontecer, a tal pressão ou avaliação. Exato. Eu pessoalmente, eu, 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 eu não me importo de ser escrutinado, não tenho problemas nenhums com isso. E há coisas que Aliás, eu até é que eu estou bom. aberto também O, a receber. o, É o bom escrutínio porque e a crítica, às vezes positiva ou menos positiva, é bom porque isto permite, ajuda-nos a adaptar e permite-nos perceber.
que a ação ver, está sim, a correr permite-nos bem ou ver mal. também Sim, coisas agora não me recordo qual é o conceito, existe alguém de psicologia que é o modo como nós nos conhecemos é só uma faceta do que nós somos. sim, 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 sim. Aquilo que as outras pessoas também nos dão são outras Sim, sim, facetas e sim, nós também temos que exatamente, saber um sim. bocado receber isso e incorporar isso, embora obviamente não vamos perder o nosso núcleo e a nossa É, maneira de ser. Mas é sempre bom receber contributos e refletirmos. E eu tenho, isso tem acontecido, tu sabes disso, até com às vezes pequenas coisas, a forma como eu próprio faço o ativismo e acho que algumas coisas têm que ser feitas e às vezes recebo alguns inputs. Eu às vezes sou um bocadinho teimoso, conheço, também faz parte da minha personalidade, é bom e mau para algumas coisas, olha, mas tenho acho que a expressão, pensado Francisco, algo. é projeção identificativa. Há aqui uma Ok, frase, acho que é isso que querias dizer. uh, ok, se calhar, eu já não Pronto, me lembro, já fiz o curso já há já muitos foi há muitos anos. anos. Eu sou de psicologia, não sou psicólogo, mas fiz o curso e recordo-me um bocado disso também. Mas já agora também, se quiseres responder essa questão da Sandra, até, Yeah, se depois também eu a ter Sandra acrescentado fez algo. aqui mais uma adenda que tem a ver com. A questão era a pensar nos novos ativistas que chegam e que têm sempre receio de começar a falar com as Hum, pessoas porque acham que não farão um bom trabalho. Portanto, hum, uh, lá está, Sandra e Francisco, eu não sinto esse tipo de pressão. Eu nem me dedico a tentar perceber se existe pressão ou não. Porque acho que isso seria entrar num parafuso e depois não vai dar em nada. Não dá em nada. É como tu disseste, Francisco, a gente tem que se focar mais na ação, na causa e arranjar novas maneiras de não só chegar a outras pessoas para lhes abrir a mente e fazer mudar os comportamentos, mas também chegar a outros ativistas para que também cheguem a nós e inspirar, pelo menos inspirá-las a serem ativistas, a serem mais participativos, que é aqui o tema da conversa e aqui que nos une aqui nesta conversa, os direitos animais, obviamente. Obviamente cada um tem as suas lutas, mas já que estamos a falar de direitos animais, para que não tenham receio de dizer. E ainda hoje perguntaram-me isso, que é o que tu fazes no teu tempo livre? Tu costumas jogar? E assim, não, eu não jogo há muitos anos. Eu sou ativista pelos direitos animais. A pessoa disse, sim, eu também tenho um cãozinho em casa, tens cães? E eu, não, eu não tenho desses animais, mas eu faço o trabalho para salvar todos os animais. E então a pessoa yeah. fez coisa tipo assim, a olhar para mim, estás a ver? O tico e o teco. E depois a conversa acabou. Mas pronto, eu podia continuar por aí. Mas lá está. O ativismo pelos animais, mas de uma forma abrangente, Sim, sim, sim. em que tu não podes, à partida, pronto, tens que ver que não existem diferenças. É um Sim, bocado sim. isso. Aliás, é a Porque sensibilização isto que nós não cai, fazemos. porque isto não cai só na comida. Quando nós falamos de veganismo, que não é uma dieta, quando nós falamos de direitos animais, isso não cai só na comida. Mas é na comida que as pessoas têm muita dificuldade em ultrapassar. Facilmente conseguem mudar uma mala de corpo, uma mala de outro material qualquer, uns sapatos, uma roupa, uma cosmética qualquer, mais facilmente conseguem fazer isso do que tocar na comida. É muito difícil. Daí As que muitas ideias que vezes as estão conversas, enraizadas. daí que muitas vezes as conversas, e nós que fazemos ativismo de rua, e mais colegas que estão cá em direto e outros que possivelmente possam ver isso, e que participam dos Safe Squares e de outras ações e interagem com pessoas, sabem que as conversas caem sempre, sempre, sempre sobre a comida. As primeiras perguntas são sempre sobre comida. É, Isso é uma razão de ser, é uma coisa muito enraizada, muito intrínseca do ser é, humano. Francisco, deixa-me só é dizer, algo quem estiver direto ou quem fundamental. chegou, poderá fazer perguntas a nós estamos a falar sobre, chama-se conversas ativistas, e estamos a desmistificar um bocado um conceito do que é ser ativista, que não é uma coisa extrema nem radical, estamos a humanizar mais as coisas e estamos a falar das ações que nós fazemos em Lisboa e queria já partir para aí, Francisco. E também, quem quiser participar online pode entrar diretamente aqui no direto, só tem que fazer o pedido e vai correr bem. Podem fazer perguntas, nós não mordemos. Francisco, nós fazemos ações em Lisboa, certo? Safe Correto. Squares. Queres falar do que é que vai acontecer este fim de semana? Como se nós não soubéssemos, né? Ah, Queres falar? Este fim de sim, semana, o Save este fim de semana tem imensas ações a acontecer. Vão acontecer amanhã, no Pool, uma ação vegan. É amanhã também o Dia da Terra. Nós em Lisboa vamos fazer um Safe Square. No domingo vamos fazer mais. Dia 24, Coimbra e Aveiro têm ações uh, para lembrar os animais de laboratório. Portanto, é um fim de semana um bocado prolongado, cheio de ações. Fala então, o que é que vai acontecer sábado? Amanhã?
É assim, este fim de semana, portanto, sábado e domingo, por acaso vamos ter um. Eu não me recordo, estamos todos ter. Quer dizer, termos duas ações, neste caso são similares, ou seja, vão ser dois Shape Squares de Outreach, embora seja com temas específicos. No sábado, amanhã, dia 22, que é o dia da Terra, vamos fazer um Safe Square que já fizemos no passado, específico do Plant-Based Treaty. E já agora, a propósito daquilo também que eu estava a falar, seja o Safe Square, vamos dizer assim, convencional, ou ficar no Plant-Based Treaty, ou o do domingo, que é dos povos, que eu também já vou referir, nós temos sempre à parte da tal parafernália multimédia, as Sim, televisões, sim. no caso, e tentarmos fazer sempre, depois também, comunicação ou outreach com as pessoas, temos sempre algum tipo de documentação auxiliar, vamos dizer assim. Isto porquê? Porque às vezes não basta só, pronto, aqui se calhar o Plano Base Street é um bocadinho mais específico, são folhetos que nós vamos ter, por exemplo, em português e inglês, com alguma explicação do que é o tratado e a forma como as pessoas também depois poderão, através do site, subscrever o mesmo. Mas temos sempre algum material de apoio, porque isto não basta só, Não às vezes, fica mostrarmos só no as ouvido, coisas yeah. e dizer go vegan, isto go vegan, ok, claro, mas e depois não damos nenhumas ferramentas, não é? E temos, por exemplo, isto não tem a ver com a ação da manhã, por acaso não vamos utilizar isto, mas por exemplo, temos um Veggie Kit, isto é da Associação Vegetariana Portuguesa, que é super completo, com receitas, com explicação dos nutrientes, Sim, porque, referências, utilizamos também cartões. porque, Francisco, tu sabes que é isso. Normalmente as pessoas, quando elas dizem, vamos deixar de comer animais, porque comer animais é tipo explorar a vida e os corpos deles. Ai, mas então eu vou comer o quê? E essa ferramenta que tu tens aí, o VeggieKey, e É tal, também nós é o temos veg, alguns cartões sim, do desafio pró- vegetariano. e São próprios do ótimas Joana ferramentas. Conceito, Yeah, yeah. sim, 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 Epá, são sim. ótimas ferramentas para quem tem dúvidas como fazer aquela transição, que é, e sobretudo, educar, reeducar a alimentação, porque é a parte mais complicada. Nós, e por isso é que eu digo também que é importante nós fazermos o papel de ativista no dia a dia e não esperar que o sistema mude, mas que nós diariamente mudamos. Porque pelo menos 3 vezes ao dia nós podemos fazer a diferença na vida dos animais, que não os comendo. E há sempre aí essa ferramenta que tu deste do Veggie Kit, que é muito, e as pessoas tipo, até gostam, porque o material está muito bem feito. É Tem bonito, ótimas receitas, são é o mais consistente, portuguesas possíveis. Sim, sim. tem, sei lá, aqui papas de aveia, torradas, caldo verde. Pronto, existe também, obviamente, imensos livros e literatura, Sim. mas as pessoas às vezes, e nós às vezes também temos um bocado de amnésia nós próprios, que não nascemos veganos, É também verdade. nós não mudamos, não nos tornamos veganos de um dia para o outro. Temos uma amnésia Quem é que até durante o aquele ativismo se lembra meio. dos cogumelos à Bion-Pão? eh, Não se lembra, ninguém se lembra daí. Mas, mas o desafio eh, tem, as ferramentas têm receitas para isso, ou seja, a e há versão coisas que não são cruel tão da fáceis, alimentação. e há Pois é, coisas tão pois é. fáceis de fazer que desmistifica. Por isso é que é importante nós, obviamente, além de todas as outras ações que podem ser feitas de forma um bocadinho mais massiva, mas estas na rua, com estas conversas e com este desmistificar quem é que nós somos, como é que também nós nos tornamos veganos, as coisas que são tão fáceis, as referências, às vezes até de processados, coisas que as pessoas não sabem. Posso comprar uns hambúrgueres. E a comida hoje em dia já é mesmo a processada, além daquela que nós fazemos, pronto, do princípio ao fim, que também sabe sempre muito bem, mas já existem processados com tanta qualidade que, inclusive também para o ritmo de vida que nós tipicamente temos, e para essas pessoas também facilita muito realmente começarem a fazer estas experiências. Em relação a este fim de semana, pronto, para completar aquilo que eu estava a referir, vamos ter realmente um fim de semana em Lisboa, em que vamos fazer duas ações de rua, dois Safe Squares. O da manhã será então do Plant Based Treaty, porque é uma campanha que que está muito relacionada com as alterações climáticas e com a preservação obviamente, do nosso planeta e dos nossos ecossistemas. E o Safe Square da manhã vai ser então na Rua do Carmo, a meio da Rua do Carmo, junto ao elevador de Santa Justa, das 15 às 18 vai ser focado no Plant Based Treaty. E depois no domingo, o Save Movement também lançou uma campanha já desde o ano passado, por causa de uma quinta que está prestes a iniciar a atividade aqui ao lado em Espanha, nas Ilhas Canárias, uma quinta de Se, viveiro, se calhar, yeah, criação se de calhar povos, se calhar a expressão portuguesa não é bem uma quinta, se calhar é mais, aquilo é quase uma fábrica, um viveiro, sim. um Sim. viveiro, uma, uma quinta no mar, basicamente. Sim. Mas sim, basicamente o que é que vai, o que é que vai existir? Infelizmente, pronto, e é isso que nós estamos a tentar com esta campanha travar.
que isso eventualmente venha a acontecer, a Pesca Nova, que é a empresa que está por trás disto, vai ter este viveiro de exploração nas Ilhas Canárias que vai matar por ano cerca de 1 milhão de polvos, que são todos os seres sencientes, humanos e não humanos, têm o seu quê de beleza de- e de, e de- e de- e de características, obviamente, Sim. eh, eh, relevantes. E nem que Os seja por povos isso, são, é mais uma forma de explorar animais sim, sim, sencientes. sim, de uma É mais uma forma. forma de De, explorar animais. eu só ia referir em relação aos povos, por isso é que eu estava a tentar fazer esta pequena introdução. E efetivamente, pronto, todos nós temos diferenças a nível de coeficiente de inteligência, inclusive até mesmo a nível dentro dos humanos. Os povos, efetivamente, dentro dos animais não humanos, são extremamente inteligentes, não é que sejam mais ou menos do que os outros, mas isto porquê? Eles, nesse ambiente circunscrito, limitado desse viveiro que vai existir, que é uma fábrica, como tu dizias, tendo em conta que são animais que necessitam de um estímulo cognitivo mais elevado até do que os outros, vão ser animais que vão sofrer ainda mais por esse mesmo confinamento e esse fim a que eles vão ser Sim, 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 sim. votados para depois Por acaso serem mortos ainda para não tinha consumo pensado alimentar. nisso, mas isso faz muito mais sentido, exatamente. Não tinha pensado Eh, dessa perspectiva, mas sim, faz todo o Quanto, sentido. quanto maior a cognição, mais impacto, mais sofrimento, obviamente, o animal vai ter. Claro que outros animais nós sabemos que sofrem tremendamente. No caso aliás, as galinhas são animais extremamente inteligentes, ao contrário dos mitos que dizem que são estúpidas. Não é o caso, e são animais que sofrem E o imenso, obviamente, quando polvo é um estão animal tão incompreendido. engaiolados. Sim, também, também. Na nossa cultura, a nível culinário, infelizmente, muito utilizado. Aliás, na Sim, nossa sim, sim. cultura gastronómica e na de Espanha também. Por isso é que a Pesca Nova também colocou lá esta fábrica de morte para E se pôr então, à o que avante, vamos obviamente, estar a trazer fazer para no milhões destes domingo animais. é tentar recolher assinaturas das pessoas, mostrar o Assinaturas, correto. porquê, o porquê é que é errado, obviamente, e pedir para acabar com essa exploração, neste caso, a um animal muito específico, que são polvos. E a propósito deste direto e destas ações que vamos ter no fim de semana, Sim, depois também iremos partilhar, talvez depois a posteriori, aliás, já existem, né? Quer no Lisboa Climate Saving Lisboa, não sei, referências ao Plant-Based Street sim, e à campanha, aliás, e vão existir duas campanhas, uma campanha já existe, é do SAFE, a nível internacional, que já está a ser promovida, pelo menos desde o ano passado, e nós vamos fazer uma campanha de pressão, e depois no Lisboa Animal Save e provavelmente também vais partilhar, vou lançar no domingo de manhã, que é o dia em que o SAVE está a fazer esta campanha a nível internacional no movimento, para fazer uma campanha de pressão junto das embaixadas espanholas em todo o mundo, Portugal, mesmo em Espanha sim. e noutros pontos do globo, para realmente pedir ao governo espanhol que intervenha e trave esta exploração bárbara neste conceito industrializado Yeah. dos povos e deste projeto que a Tosca Nova quer colocar em andamento. E isso que é o que eu vos sugiro a todos vocês que estão a acompanhar esta transmissão, é depois realmente ir às nossas páginas no domingo de manhã, e têm lá o link para enviar um e-mail de uma forma extremamente facilitada, que vai depois chegar, no nosso caso aqui em Portugal, à Embaixada de Espanha que está em Lisboa, e vamos fazer esta campanha de pressão, porque uh, Que é toda, preciso e toda a faz nossa parte do papel de contribuição. ser ativista, sim. Não é, nós E isto é temos que uma fazer vários tipos de forma de ativismo. intervenções. E isto é uma Isto é forma uma de forma de ativismo ativismo. bastante cómoda, que basicamente só precisas do teu telemóvel, tocar duas vezes em botões e está feito. O ativismo está feito, o e-mail foi enviado à Embaixada de Espanha. E isto também conta como ser E ativista, qualquer o um de nós ativismo pode online, fazer sim. Sim, sim, qualquer um de nós pode sim. fazer esta diferença positiva para com estes animais, para que este projeto não avance, não inicie atividade e mesmo que inicie atividade, se for o caso, infelizmente, manter estas campanhas de pressão para que tudo, tudo aquilo que nós conhecemos de exploração animal, inclusive Yeah. esta fábrica de morte para povos em Espanha, se eventualmente arrancar com a atividade, que encerre o mais rapidamente possível. Olha, há aqui Só uma assim é que se pergunta da Ana, pouparão uma pergunta vidas. aqui do tópico anterior. E Sim, ela sim. pergunta porque é que conseguimos falar outros assuntos que não sabemos tudo, mas falar sobre
o veganismo ficamos nervosos. Tu sentes algum nervosismo a falar sobre o veganismo? Eu estou a perceber que a Ana fica nervosa a falar sobre o veganismo. Eu Eu acho que tenho não um vai falar truque, sobre o veganismo, mas conta lá o teu truque, vai. eu tenho um truque que é não tentar ao máximo não utilizar a expressão veganismo e falar em direitos dos animais. Isto porque, embora eu por acaso atrás referi que o veganismo em si, o termo, cá está um bocadinho mais normalizado, mas continua a ser um chavão às vezes e um bloqueador de conversas. Portanto, se calhar tentar ao máximo evitar, se calhar vai acabar por aparecer, eventualmente, não digo que não. E acho que hoje em dia já é um bocadinho mais fácil. Acho que é mais fácil começarmos pela parte mesmo dos direitos dos animais. Sim, Porque sim, referiste uma situação atrás, estavas a falar de alguém que tinha o cão, que é um bocado essa tal dissonância, como é que nós vemos sim, os sim. animais e não conseguimos ver da mesma forma outros. Portanto, se falarmos em direitos dos animais, que somos pelos animais, se calhar conseguimos tentar ir buscar um bocadinho aquela faísca da tal esquizofrenia do amas uns e comes outros. Pronto, porque é que existe esse Sim. paradoxo? Eu, por acaso, aprendi isso ao longo dos meus percursos anos de ativista de rua. Aprendi a usar cada vez menos a palavra vegan ou veganismo. Não por aversão à palavra veganismo, e aqui os nossos colegas do Animal Save Angola estão a dizer que, mas temos de normalizar a palavra veganismo. Tem totalmente razão, é verdade. Mas eu aprendi uma coisa que é, e eu não estou a pôr de parte a palavra veganismo. É, eu percebi que as pessoas não sabem o que é o veganismo. E Uhum. partir e dizer nós aqui somos veganos, nós estamos a conversar com aquela pessoa sem saber que conceito ela tem sobre o veganismo. E antes de fazer ativismo, tinhas que ensinar o que é o veganismo e depois então fazias o teu ativismo de rua. Estou a falar aqui quando nós estamos na rua, com televisões, numa formação, e as pessoas chegam ao pé e dizem, o que é que está a passar? Ou, isto é sobre veganismo. E aí cria-se um entrave que é, tu não sabes qual é a pré-conceção que aquela pessoa tem sobre o veganismo e muitas das vezes quando tu começas a entrar por esse caminho e perguntar às pessoas, então diga-me o que é que acha, tu percebes que não tem nada a ver com aquilo que é o veganismo. Começam a falar de o veganismo é só comida processada, o veganismo são só produtos biológicos, o veganismo é muito caro, o veganismo é isto e aquilo. Quando na verdade o veganismo é uma coisa que tu disseste, e aqui os colegas de Animal Save Angola vão concordar que o veganismo trata-se de direitos de animais. E é por essa razão, e nós temos aqui uma dupla batalha que é a comunicação social, os média, quando falam do veganismo, tocam muito nisto que acabei de dizer, na moda, na tendência, na coisa que está agora a acontecer, toda a gente agora é. Oi, estás a ver como o colega está a concordar, ou está a dizer, pois é. É verdade, é verdade. Acontece mesmo assim. E eu percebi isso ao longo do tempo, que é, nós não sabemos em que patamar aquela pessoa está em reconhecer o que é o veganismo. Por isso eu deixei de dizer a palavra veganismo e passei a dizer, nós estamos aqui a falar sobre justiça, ou injustiça, ou direitos de animais. Porque se tu disseres às pessoas, Exato. tu, você ou tu defendes os direitos animais, as pessoas vão dizer que sim. E depois tu perguntas assim, mas de todos os animais? E aí tu tens um caminho para começar o teu ativismo de rua. E depois, se calhar, no fim, a pessoa até pode dizer, mas vocês se calhar não comem animais. E eu tento levar a conversa de maneira que seja a pessoa a dizer as coisas e que não seja eu. Eu tento e isto são técnicas do ativismo, a técnica socrática, que é tentar fazer perguntas para as pessoas responderem. E às vezes tu tentas por sementes enquanto tu vais conversando de maneira que seja a pessoa a dizer. Porque eu acho que tem muito mais poder quando é a pessoa a dizer do que quando és tu a dizer. Se calhar a psicologia já estudou isso e diz que se eu estiver a falar bué, 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 bué para ti, aquilo vai passar por ti e vai desaparecer. E É, quem está nas formações é, às vezes percebe que o ativista que está a falar com a pessoa está a ficar bem entediada. E tu percebes porquê? Porque o ativista ainda não se calou. estás Eu a percebo, fazer um nós monólogo. estamos. Eu sei. E neste momento eu estou a fazer um monólogo aqui na conversa. Ou seja, isto vai dizer uma coisa que é: nós temos tanta informação para dizer, achamos que temos que dizer tanto. E esquecemos que aquilo não é um monólogo, aquilo é uma conversa. E é suposto serem aquelas pessoas a falarem connosco. Porque nós sabemos as respostas. E Ana Pereira há bocado perguntou. O- Eu acho que tu sabes as respostas sobre o veganismo
você estava a dizer, eu não sei sobre veganismo. Eu acho que tu sabes, e eu conheço pessoalmente para saber que tu sabes, e fazes um ótimo papel na rua também com as pessoas. Eu acho que o medo é tentar a abordagem, e isto são ótimas técnicas, que é fazer perguntas às pessoas, que é o que é que está a ver, o que é que se sente com estas imagens, já tinha visto, e fazer perguntas mais específicas, que é sabia que quantos anos dura a vaca, quantos anos vivem as vacas, com que idade são mortas, então e estes pintos, porque é que estão a morrer? Não sermos nós a dizer, mas sermos nós a perguntar. Porque quando nós perguntamos, obriga a pessoa a pensar. E quando ela acabar aquela nossa conversa e for-se embora, ela vai continuar a pensar, nem que seja enquanto há de ser o resto da Rua do Carmo, que é onde nós fazemos o ativismo. E quando nós fazemos a pergunta e a pessoa vai pensando, eu acho que aquilo é uma melhor semente do que sermos nós a debitar informação que a pessoa depois esquece. Alguma informação também é Sim, sim, relevante, não digo que não, sim, mas sim, isso, sim. mas a impressão que nós causamos, não só a questão das reflexões, portanto, com o método socrático, que acho que é imprescindível em qualquer outreach, relativamente eficaz, mas também a nossa própria postura, a nossa própria Sim, abordagem sim, sim. descontraída, descomplicada, ou seja, eu, Aquilo eu, é uma conversa, quase entre amigos que nós não conhecemos, mas sim, é uma conversa. sim, sim, e que entre estranhos normalmente funciona bastante Pois bem funciona. porque não existem preconceitos, não existe um conhecimento anterior da Não é a pessoa, nossa família como nós temos. que Porque, já nos conhece por há isso, muitos exato, anos. era isso que Sim, eu ia sim. dizer. É como os problemas que nós temos, todos nós, com Yeah, os yeah. amigos, com os colegas de trabalho, com a família, que as pessoas já não querem saber aquilo para nada, entre Aquilo no aspas. dia do ativismo Pronto, desaparece. porque as pessoas associam muito aquilo que tu estás a tentar passar de informação ou de conhecimento, pronto, para ajudar a pessoa, para a pessoa tentar ver se calhar tens uma perspectiva diferente daquilo que ela pode melhorar, não só não contribuir para o sofrimento animal, mas também para a saúde dela, etc. Mas que a pessoa, como já te conhece, já tem aquele Sim, sim, bias, sim. aqueles conceitos, Não te leva tão a eh, sério. é, Eu é, sei, aquilo eu sei, eu sei. como a pessoa está. Por isso é que eu tento realmente incutir, eu às vezes tento forçar um bocadinho, entre aspas, as pessoas realmente a perderem o receio, a vergonha, entre aspas, de fazerem outreach, porque para já também dizendo que não esperem que as pessoas vão dizer ali naquele sítio que vão ser veganas. Não, Isso não vai acontecer. Eu já fiz, se não. calhar, centenas de abordagens a nível de rua e nunca tive nenhuma. Já tive muitas pessoas que eu percebi claramente que estavam. E isso depois também tem a ver com aquilo que elas também trazem. Ou seja, a maior parte das pessoas que vão e que nós depois vamos abordar, que vão parar para e vão perceber quase que imediatamente mais ou menos qual é a empresa da mensagem que estamos ali a passar, são as pessoas que já têm alguma sensibilidade, alguma curiosidade. Ou seja, há ali um potencial significativo depois para a abordagem que nós vamos fazer. E nós não vamos discutir com ninguém, entre aspas, vamos simplesmente informar e tentar pôr um bocadinho mais em contexto humanizado, por isso é que nós Sim. fazemos esta abordagem do Isto, outreach. vamos contar aqui um segredo para quem quer ir para a Diz. rua e está com medo. As pessoas fazem sempre as mesmas perguntas, as pessoas têm sempre as mesmas dúvidas. Portanto, nós somos bem repetitivos a fazer ativismo. Não é nada difícil. As Sim, perguntas são: sim, e o que é que eu vou comer? E o que é que eu vou fazer? E o que é que vai acontecer aos animais? Vão invadir as cidades? Mas então os animais não existem para serem ou vão, mortos? ou vão, As ou perguntas vão são sempre as extintos. mesmas. E são um segredo, não digam a ninguém, mas são sempre as mesmas. Portanto, Nós, o, nós trabalho, somos uns, sim, nós, o nós trabalho é somos uns partir bichinhos pedra. rotineiros. Sim, Nós o trabalho somos uns aqui é partir bichinhos pedra. rotineiros. E portanto, E e para dizer, isto é preciso, o Animal Save Angola estava a dizer, é preciso ter paixão, porque isto é viciante para fazer ativismo, é preciso mesmo ter paixão, porque isto depois chega uma altura que é viciante, quando tu percebes, consegues mudar, ou fizeste mudar aquilo na cabeça das pessoas, torna-se viciante, e dizes, pá, afinal eu fiz a diferença hoje, ou pelo menos fui, tentei fazer. E às vezes aquelas situações, e eu só referi isso até por causa de algo que a Sandra atrás tinha perguntado, da questão da motivação com as pessoas novas, etc. E às vezes há algumas pessoas que aparecem, tentam fazer outreach, ficam um bocadinho desmotivadas, e eu tento sempre explicar que aquilo não é nenhuma batalha perdida, porque aquilo que nós estamos a fazer, aquela pessoa que se calhar nós não conseguimos, entre aspas, colocar, vamos chamar uma semente ou influenciar um bocadinho, e daí passarmos uma mensagem positiva,
sobre aquilo que elas potencialmente poderão fazer em termos de mudarem o seu estilo de vida, para um estilo de vida vegetariano ou vegano. Um, Aquela que nós não conseguimos, nós achamos que não serviu para nada aquela interação que tivemos com ela, a outra pessoa ao lado, se calhar até vai influenciar aquela pessoa, vai influenciar, porque todos nós somos influenciadores. Nós, E isto é uma exatamente. e isto é um influenciar de uma forma significativa. Eu sei que hoje em dia se fala muito em influencers e normalmente não é, cada vez mais as pessoas percebem que pronto, há influencers a Nós já mais influenciávamos e, antes dos e influencers. muita futilidade no nos influencers, vamos dizer assim. Em relação a este olhar de uma forma mais pragmática e diferente daquilo que nós podemos mudar no nosso estilo de vida a nível de alimentação, a nível do impacto que as nossas opções, decisões têm, neste caso na vida de ser ciência, etc. Isto é uma coisa que crescendo, aquelas pessoas que hoje em dia podem estar muito relutantes, a sociedade em si, quando muda, porque nós vivemos muito com a norma da sociedade, quer queremos, quer Sim, não. Se a sim, gente sim, 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 queremos sim. ser um bocadinho, estar um bocadinho à margem, nós vivemos muito Somos um com. rebanho de ovelhas, não é? Nós seguimos uns Não, aos outros. eu ia dizer o Zeitgeist, se calhar a maior parte das pessoas não sabem o Sim, conceito, mas com a norma dos tempos, vamos dizer sim, assim, de uma forma ou de outra, mesmo que nos queiras distanciar. E nós acabamos também por ser influenciadores e influenciáveis também, por aquilo que vai aparecendo. sim, sim. E se as coisas forem cada vez mais normalizadas, uh, e não estou a dizer a um nível às vezes da sociedade, às vezes a nível microscópico de uma pessoa, olha, aquele meu amigo ou aquele meu familiar agora é vegano, agora está, parece que está, aqueles problemas que ele tinha de obstipação ou de digestão, ou do que quer que seja, já deixou de ter e porque passou a comer só plantas. Como é que isto é possível? E até tem uma pele mais. E parece mais novo. Pronto, tudo aquilo que é perceptível, que não é fantasia, não é ficção. São coisas também que realmente nós vamos ter em termos de ganhos. E tudo isto serve para desmistificar e normalizar coisas que, mesmo a um nível microscópico, com uma pessoa, nós conseguimos influenciar e são pessoas, volto a repetir, a maior parte delas, com quem nós realmente conseguimos ter estas conversas um bocadinho mais produtivas ou positivas na rua, são pessoas que já estão com curiosidade e com Sim. interesse em mudar E tu percebes alguma isso. coisa na sua vida em direção ao vegetarianismo barra veganismo. Portanto, essas pessoas em catadupa vão influenciar outras, Pois acreditem. vão, pois Aquilo que vão. vocês estão ali a fazer, mesmo vocês pensam, isto não deu em nada, tive aqui a falar com esta pessoa e esta pessoa não me deu nada de volta, Não sabes o que é isto é que uma vai perda sair de tempo. dali depois. Não Não, sabes. não é, acredita, não é. Eu já tive pessoas que passaram em ações de ativismo a posteriori e que disseram que mudaram, porque realmente passaram, viram-nos. Sim, sim, Se sim. calhar, pronto, há uns anos atrás, este conceito todo de vegetarianismo, veganismo ainda era mais bizarro ou alienígena, mas hoje em dia, embora continuemos a ser a nível mundial o veganismo, continuasse o veganismo, seja ele verdadeiro ou Sim, não, sim. o estilo de vida ou a alimentação vegan ainda continua a ser algo residual, mas já conseguimos mais facilmente que as pessoas adiram, Sim. nem que seja a experimentar alguns pratos, alguma comida. Por isso é que é tão importante, já outra vez para frisar, a questão também das ferramentas, dos tais os desafios vegetarianos, que a pessoa facilmente pode aderir, Sim. receber receitas, a experimentar, ir a um restaurante também, sei lá, instalar a aplicação do EpiCal, que lhe diz facilmente E que estejam tal, o que disponíveis a seja. experimentar coisas diferentes. Muitas Exatamente, vezes eu exatamente. entrava em não E, no, disponibilidade, e, estava. e nós sermos facilitadores, não Sim, sermos sim, sim, sim. uh, Sim. pessoas que vão julgar porque as pessoas não Yeah. percebem, porque os animais isto, os animais aquilo. Nós sabemos isso, nós somos ativistas, sabemos isso, infelizmente. Mas nós também temos que perceber o que a pessoa que está do outro lado, para já, Yeah. são pessoas que provavelmente éramos nós, antes de sermos veganos ou sequer Sim, percebemos sim, ou sim, estamos sim, sim. envolvidos no que quer Sim. que seja direitos de animais, ou que os animais sofrem, que os animais estão em quintas e fazem disto e aquilo, e vão para o matador, e pendem os cabeças para baixo, etc. Por isso nós nos conhecíamos anteriormente quando comíamos animais. Portanto, cá Isso temos que pensar às vezes que é essas ter a pessoas empatia, somos nós próprios, sim, não só para com os animais, compaixão mas para compaixão, exatamente. pelos E outros eu animais penso humanos e não humanos. eu penso muitas vezes nisso, porque o meu percurso está nas minhas redes sociais, nos meus sites e assim. Pá, Francisco, eu demorei 5 anos a fazer a transição. Eu vi o domínio mais do que uma vez, até ter mudado. Eu sabia o que é que estava a ver, eu sabia aquilo, mas eu tinha uma capacidade de processar e dizer
eu sei que isto está a acontecer, mas eu ainda não consigo fazer a mudança. Portanto, eu fui aquela pessoa que demorou muito tempo. Portanto, eu tenho que me pôr no lugar das pessoas e perceber que aquelas pessoas podem ser eu. As pessoas podem ser Exato. eu no passado. Agora, o meu conselho é não sejas eu porque não precisas de tanto. Quanto mais depressa Demora menos for. tempo. Exato, demora mais. Faz a mudança, Eu, mas não te demora. eu gosto de dizer coisas, por exemplo, para desarmar as pessoas, eu gosto de dizer, e não digo mesmo porque é verdade, é verdade. Eu adorava comer animais, eu adorava comer animais, só que eu não sabia o que é que estava por trás Sim, sim, disso. sim, Eu sim. digo isto às pessoas, e É até normal, enumero os sim. pratos que eu Sim, gostava. sim. Porque é verdade, eu fiz isso, eu fui Todos essa nós pessoa. fizemos, sim. Só que eu não sabia o que é que estava por trás. E mesmo sabendo, eu próprio também tive esses receios. E agora vou Sim, comer o quê? Agora como é que vou estar? E sim, agora sim, estou sim. a comer isto e as pessoas pensam, dizem isto, ou aquelas coisas que nós fazemos todos entre nós humanos, A dificuldade que nós picarmos uns tivemos, aos outros. embora já tenha sido há alguns anos, está muito mais facilitada hoje em dia. As pessoas continuam. Mas a Em dificuldade termos, em continua a ser termos, sempre cá dentro. A maior em dificuldade termos de está na nossa opções, própria sim. cabeça, sim. Sim, porque todos nós, o ser humano, todos nós somos bichos coletivos, ou seja, a tal pressão, por exemplo, há bocado a Sandra estava a falar, mas era no outro contexto, a tal pressão, existe uma pressão social sobre as pessoas. Tu não muda, não é uma coisa assim tão literal. Isto faz sentido, vou deixar Exatamente, de o exatamente. fazer. Não é uma coisa tão literal, existe uma pressão social, a E, comida, no e, caso, é e, uma e o adição e o também. julgamento dos outros não é só dos ativistas, é da própria pessoa que muda, que diz que vai mudar porque viu uns vídeos e agora não quer matar animais. Também aí há pressão social e julgamento. E nós sentimos isso. E muitos de nós que ainda sentimos isso hoje em dia. Há pressão social pela mudança, pela diferença, pela diferença. Francisco, nós temos Os que empata terminar isto. processos. Não vamos ficar aqui Sim, toda a noite até eu meia-noite. sei, Eu até ia, à meia-noite, eu estava a pensar eu nisso. ia dizer se Estava mais aqui alguém tinha uma. uma questão, mas a Ana já adiantou aqui uma questão. Não sei E se ela queres diz responder que tu, exato. não, eu vou ler. Ela diz, às vezes, algumas conversas ou debates são muito teóricos. Nas conversas que têm com as pessoas, costumam tentar apelar às emoções das pessoas. Ah, eu tento fazer isso, sim. Apelar à emoção é muito importante, mas lá está. Eu também tento adaptar o discurso e eu percebo isso pelo tipo de conversa que eu tento com a pessoa. Há pessoas que são mais de números, há pessoas que são mais pela cena climática e precisam de saber números. E eu sei alguns números. Sei porque leio e dedico algum tempo a saber algum desses números. E às vezes é importante também adaptar o discurso, mas sim, o apelar à emoção é muito importante, porque no fundo nós não somos só corpos biológicos, nós somos corpos emotivos e emocionais. E é a emoção que nos une a todos. E é a emoção que fica cá dentro. Mais facilmente tu ficas, tu lembras-te de uma emoção do que lembras-te de um sítio ou de um lugar. Lembras-te mais da emoção. Por exemplo, e nós ao longo dos anos começamos a perceber isso, que é a nossa memória, pelo menos visual, começa a desaparecer, mas a nossa memória emotiva continua cá dentro. A emoção é muito forte no ser humano, no ser-se humano. Por isso é muito importante apelar à emoção. Daí que a minha pergunta inicial seja sempre, quando eu vejo uma pessoa a olhar para as televisões, a minha pergunta é se já tinha visto isto, o que é que acha, o que é que sente. Repara, as perguntas não são, sabia que 5 milhões de animais vão morrer hoje aqui, não sei o quê. Não, é porque o que é que sente ao ver isso? A pessoa vai ter que dizer, porque quando ela disser isso, isto vai ficar cá dentro. Ela, quando se for embora, ela se calhar vai se esquecer daquelas imagens, mas vai se lembrar do que sentiu ao ver aquelas imagens. Por isso eu acho que é muito importante apelar aqui a emoção. Não achas, Francisco? 2 minutos É para como, fechar. Yeah. é como a música, às Exato. vezes não nos lembramos da Não nos letra, lembramos da mas mesma, lembramos yeah, quando da letra. ouvimos, o Yeah. que é que sentimos, é tal e qual. Olha, Angola estamos a Ah, lançar um desafio que é temos que fazer um webinar alargado sobre ativismo. Um grande painel aqui de ativismo que vamos ter que fazer, sim. é uma boa ideia. Nós ainda Vamos estamos a ter, tentar. vamos ter então que alargar aqui as conversas ativistas para fora do meio continente, não é? Para Em fora deste relação, retângulo sim, que é sim, Portugal, sim. Sim, sim. até podia ser interessante, concordo. Francisco, queres concluir? Mais alguém tem uma questão final? Nós temos que terminar, que isto é suposto ser 20 minutos, eu disse isso ontem, mas eu já percebi que não vão ser 20 minutos nunca. Queres terminar Da minha então, parte Francisco? é só convidar-vos, se possível, a estarem presentes numa destas nossas ações, ou este fim de semana duplo, sábado e domingo.
na Rua do Carmo, junto de Santa Justa, entre as 15 e as 18. E também apelar, reforço a publicação que podemos fazer no domingo de manhã, por causa da campanha de pressão junto à Embaixada de Espanha Para em Portugal. enviarem e-mail, sim, sim. Peço-vos também realmente se puderem nos ajudar, porque obviamente a nível de números, quanto mais pessoas tivermos a enviar, a Beatriz vai lá estar, se contamos contigo, Beatriz. Pronto, vai obviamente causar mais impacto. Isto vai ser concertado a nível internacional, portanto, as embaixadas de Espanha vão ser inundadas destes e-mails, realmente a solicitar que eles façam algum tipo de intervenção para travar Sim, esta sim. fábrica de morte por povos em Espanha. E contamos com a vossa preciosa ajuda também Pode não dar em desse nada, lado. mas o espírito ativista, ao menos, nós tentamos. Não ficamos em silêncio, não é? E eu acho que isto move Eh, muito o ativista, que é, ao menos, tentamos fazer a diferença. Muito melhor do que ficar em silêncio, porque em silêncio estamos a consentir para que se continue a fazer sempre igual. Vou também tentar lembrar daquela frase da Reagan, acho que não vou conseguir dizê-la de forma exata, mas era algo do género. Não sei se o que estou a fazer vai ajudar em alguma coisa, mas tenho que fazer alguma coisa. Eu peço desculpa, não estou a recitar as palavras exatas. Foi uma colega nossa que pronto, Sim, sim. teve um trágico fim em 2021, exato, 2020, e que nos deixou um exemplo vivo de ativismo, grande sim. ativismo, muito diversificado na vida dela, e uma dessas frases que ela Yeah. tinha num dos cartazes que costumava utilizar no Canadá. Francisco, vou então Eu- terminar. Obrigado pelo teu tempo. ok, Nós tivemos aquele percalço obrigado. inicial, mas quem vir este vídeo não vai perceber que houve um percalço inicial, ainda bem. E eu vou terminar aqui com, parece umas palavras ideais do Aníbal Silva Angola, que é, por favor, respeitem os ativistas. E, portanto, e apareçam nas nossas ações. Eu espero em breve continuar mais conversas, eu ou outros grupos do Save Movement em Portugal, conversas ativistas. É importante desmistificar essa ideia de o ativista não é uma pessoa extrema, nem radical, nem extremista. As pessoas tão banais e tão normais. E quem teve a Somos direito do que. normais, Mais... parvos Sim, também. exatamente. Yeah, Pronto, exatamente. acontece. E quem teve do princípio ao fim, obrigado, muito obrigado de coração. Coração assim, roxo, que é o coração do Lisboa Climate Safe. E diz lá, be vegan, que é É diferente de go o vegan, não Be é? Vegan, Sacrifice Nothing. Uh, Pronto, mas Francisco, pronto, obrigado a yeah. todos e todas. Muito obrigado. E até Obrigado e até à amanhã. próxima.